Fala pessoal, aqui é o professor Pedro do canal Que Me Ajuda e vamos para o nosso segundo vídeo da série sobre unidades de concentração. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a medida de concentração chamada de título ou fração em massa. Sempre que nós falamos de fração em massa, nós estamos falando da relação entre a massa do soluto e a massa da solução. Você lembra lá de matemática, a fração é uma parte dividida pelo todo. Então nesse caso nós temos a relação entre a massa do soluto, que é uma parte da massa da solução, dividido pela própria massa da solução. A fração em massa, ela não tem unidade, tá? Como nós estamos dividindo a massa do soluto pela massa da solução, se os dois estiverem em gramas, as unidades serão cortadas. E aí é um ponto que eu tenho que alertar vocês desde já. Ela não possui unidade, a fração em massa não possui unidade, porém a massa do soluto e a massa da solução tem que estar na mesma unidade. O que é que isso quer dizer? Se eu medir o meu soluto em gramas, a minha solução tem que estar em gramas. Eu não posso ter, por exemplo, o soluto em gramas e a solução em quilogramas. Nesse caso, eu teria que converter uma das duas unidades para que ficassem na mesma unidade. Então a massa no meu soluto tem que ser em gramas, a massa da minha solução também em gramas. E aí outro ponto que vale ressaltar é que a massa da minha solução é a soma da massa do soluto com a massa do solvente. Nós já vimos isso anteriormente, que uma solução química ela é composta pelo soluto e pelo solvente. O soluto é a parte que está em menor quantidade, o solvente é maior quantidade. Então a massa da solução vai ser a massa do soluto e a massa do solvente, as duas partes que compõem essa solução. Esse tipo de concentração também pode ser chamado de título. Além disso, nós podemos calcular essa fração em massa em porcentagem, a porcentagem no meu soluto na solução, que pode ser calculada como a fração em massa em porcentagem. Simplesmente eu pego a mesma fração em massa que eu tinha anteriormente, massa do soluto sobre massa da solução, e multiplico por 100%. Sempre que a gente fala de porcentagem é a parte sobre o todo, porcento, o cento é o todo. Então nesse caso eu tenho a massa do soluto, que é uma parte, dividido pela massa da solução, e eu multiplico por 100%. A única diferença é essa. Inclusive é comum se referir a essa medida de concentração, a fração em massa em porcentagem, como a porcentagem do soluto. Então qualquer questão que pergunte simplesmente qual a porcentagem do soluto em uma solução, é a nossa fração em massa. Vamos fazer um exemplo. Calcule a porcentagem em massa de uma solução de glicerina com 400 gramas de glicerina em 1.600 gramas de água. Se você quiser treinar, você pode parar o vídeo aqui, responder a questão e depois você confere o seu resultado com o resultado que foi obtido no vídeo. É uma forma de você treinar e reforçar aquilo que você aprendeu. Então vamos lá. Quem quiser, para o vídeo agora e tenta responder. Respondendo então a nossa questão. Calcule a porcentagem em massa de uma solução de glicerina com 400 gramas de glicerina em 1.600 gramas de água. Primeira etapa, sempre tirar o máximo de informações possíveis do anunciado. Calcule a porcentagem em massa. Então, o que a questão quer que nós calculemos? A fração em massa na forma de porcentagem. De uma solução de glicerina com 400 gramas de glicerina. Nós temos 400 gramas de glicerina e 1.600 de água. Glicerina está em menor quantidade, vai ser o nosso soluto. Como nós temos a medida da glicerina em gramas, a massa do meu soluto vai ser igual a 400 gramas. Misturado, dissolvido em 1.600 gramas de água. Nesse caso, a medida é em gramas, então nossa massa do solvente vai ser 1.600 gramas. Percebam. Calcule a porcentagem em massa de uma solução. A solução ela vai ser a mistura da glicerina com a água. Glicerina é meu soluto e a água é o meu solvente. Então nesse caso eu não tenho a massa da solução. Mas para calcular a nossa fração em massa, eu preciso da massa da solução. Nossa fração em massa, em porcentagem, é a massa do soluto dividido pela massa da solução vezes 100%. Massa da solução nesse caso vai ser calculada como sendo a soma da massa do soluto mais a massa do solvente. A massa do soluto é 400 gramas, massa do solvente 1.600. Então a massa da nossa solução é 2.000 gramas.
Apenas reforçando aqui o que eu acabei de mostrar. Nós precisamos, para responder essa questão, da massa da solução, já que a fração em massa é massa do soluto sobre massa da solução. Nós já temos a massa do soluto, que é 400 gramas. Nós não temos a massa da solução, não está exposto diretamente no nosso enunciado. Porém, o enunciado nos informa a massa do soluto e a massa do solvente. E nós já estudamos que uma solução ela é fruto de um soluto dissolvido no solvente. Então, a massa da solução vai ser massa do soluto mais a massa do solvente. Nesse caso, a massa do soluto é 400 gramas, massa do solvente 1.600, a massa da solução é 2.000 gramas. Muita gente erra esse tipo de questão, pois coloca como massa da solução a massa do solvente. Então, é importante ler com muita calma a questão para poder entender isso. Então, voltando para a nossa fórmula, nossa fração em massa vai ser 400 gramas dividido pela massa da solução, que é 2.000 gramas. 400 dividido por 2.000 vai ser igual a 0,2. Eu corto as unidades grama com grama. Minha fração em massa vai ser 0,2 vezes 100%. Ou seja, minha fração em massa em porcentagem, eu posso também chamar de porcentagem em massa, vai ser 20%. O que é que isso quer dizer? Que nessa solução de glicerina eu tenho 20% de glicerina e 80% de água. Vamos ver então mais um exemplo. Quais os volumes de álcool e água necessários para preparar 1 litro de uma solução de álcool 30%? Essa questão tem um ponto importante. Ela está falando o tempo todo de volume. O que é que nós respondemos no final? Quais os volumes? A informação que ela nos fornece é o volume da solução e também nos fornece a concentração, álcool 30%. Mas percebam que nós estudamos até aqui a fração em massa. Aqui nós temos as informações em volume. Nós podemos responder essa questão trabalhando em massa, basta-nos pegar o valor da densidade da água e do álcool para converter os volumes em massa, porém isso vai nos dar um certo trabalho. Nós podemos então utilizar uma outra medida de concentração. Nós podemos calcular esse título ou fração em volume. Título ou fração em volume é a relação entre o volume do soluto e o volume da solução. Então nós vamos dividir o volume do soluto pelo volume da solução. E o volume da solução ele é a soma do volume do soluto e do volume do solvente. Esse tipo de medida é muito utilizada quando nós temos tanto soluto como solvente na forma líquida. No exemplo anterior que eu falei, é uma mistura de álcool e água. Então, os dois estão na forma líquida. Não me faz muito sentido trabalhar com a medida de massa, é muito mais fácil trabalhar com a medida de volume. Percebam que a fórmula é bem parecida com a fórmula da fração em massa, a única diferença é que as informações estão em volume. E quando nós calculamos a fração em volume em porcentagem, nós vamos fazer igual à fração em massa, simplesmente multiplicamos por 100%. É importante vocês observarem que as mesmas regras que valiam para a fração em massa valem para a fração em volume. Principalmente que tanto o volume do soluto como o volume da solução tem que possuir a mesma unidade. Você não pode trabalhar com um soluto em ml, em mililitros, e o volume da solução em litros. Você vai ter que converter para manter os dois na mesma unidade. Então, a partir da fração em volume, nós podemos responder aquele exemplo anterior. Quais os volumes de álcool e água necessários para preparar 1 litro de uma solução de álcool 30%? Primeira etapa, sempre. Vamos tirar o máximo de informação possível da questão para que nós consigamos responder. Então a primeira coisa é ler com muita calma e observar todas as informações. Analisando o enunciado. Quais os volumes de álcool e água? Nós temos uma mistura de álcool e água, em que o álcool será o nosso soluto e a água o nosso solvente. Então, nesse caso, nós temos que calcular o volume do soluto e do solvente. Necessários para preparar 1 litro de uma solução. Então, o volume da nossa solução é 1 litro, e essa solução é de álcool 30%, ou seja, a concentração do álcool, a fração em volume desse álcool vai ser 30%. Nós temos a nossa fração em volume de 30%, nós temos o volume da solução e nós temos que calcular o volume do soluto e o volume do solvente. Nós sabemos que a fórmula da fração em volume é
volume do soluto sobre volume da solução. Nós já temos o valor da fração em volume, que é 30%. Nós não temos o valor do volume do soluto, que nesse caso é o que nós iremos calcular, mas nós temos o volume da solução, que é de 1 litro. Dessa forma só sobra apenas uma incógnita, nós temos apenas que calcular qual será o valor do volume do soluto. Para isso nós temos que isolar a nossa incógnita, o volume do soluto, em um lado da igualdade, passar todos os demais valores para o outro lado. Então, esse 1 litro que está dividindo o volume do nosso soluto, como ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. Nós teremos então que 1 litro vezes 30% é igual ao volume do soluto vezes 100%. E esse 100% que está multiplicando vai passar dividindo. Então o volume do nosso soluto vai ser 1 litro vezes 30% dividido por 100%. 1 vezes 30 vai dar 30. 30 dividido por 100, 0,3. Então o volume do nosso soluto vai ser 0,3 litros. Nós cortamos as porcentagens, sobra apenas a unidade de litro. O volume do nosso soluto é 0,3 litros. Já respondemos metade da questão. Mas nós temos que calcular ainda qual o volume do nosso solvente. Como nós faremos esse cálculo? Nós temos o volume do soluto e o volume da solução. E nós sabemos que o volume da solução é igual ao volume do soluto mais volume do solvente. Basta substituir o volume da solução, que é 1 litro, volume do soluto, que é 0,3 litros, mais o volume do solvente. Agora nós iremos calcular o volume do nosso solvente. Para isso nós temos que isolar ele na igualdade. Nós temos que passar esse 0,3 subtraindo. Como ele está somando, ele vai passar subtraindo. Então o volume do nosso solvente vai ser 1 litro menos 0,3. Nesse caso, o volume do nosso solvente é 0,7 litros. Respondemos assim a nossa questão. O volume do soluto é 0,3, o volume do solvente 0,7 litros. Vamos então para um resumão do que estudamos nesse vídeo. Nós vimos que podemos calcular o título ou fração em massa, que é uma relação entre a massa do soluto e a massa da solução. Lembrando que a massa da solução é a soma da massa do soluto com a massa do solvente. Esse fração em massa também pode ser calculado em porcentagem. Para isso, basta eu multiplicar por 100%. Nós temos também o título ou fração em volume, no qual nós relacionamos o volume do soluto e o volume da solução. E também podemos obter a fração em volume em porcentagem ao multiplicar por 100%. Encerramos aqui esse vídeo sobre título e fração em massa e volume. E no próximo vídeo nós vamos estudar a concentração em número de mols dividido por litro, também chamado de concentração molar. Então, até lá!